Eu converso sobre Alcoólicos Anônimos e Al-Anon, mas antes confiro uma dica da doutora Edivânia Azevedo e Silva, cirurgia dentista. Doutora Edivânia, como eu devo usar o fio dental? O uso do fio dental é muito importante para a complementação da nossa escovação. Portanto, devemos usá-lo sempre após a escova para a remoção dos detritos e placa bacteriana que fiquem aderidos entre um dente e outro. Assim, podemos evitar inflamações na gengiva, cáries entre dente e outro, mantendo toda a saúde dos nossos dentes. O fio dental complementa a nossa escovação e é importantíssimo que se use a cada escovação. O uso do fio dental à noite, antes de dormir, também é muito importante. Assim, removemos toda e qualquer placa bacteriana que fique nos nossos dentes, mantendo a saúde bucal em perfeito estado. Esta é mais uma dica do programa Arte de Viver. Obrigada, doutora Edivânia. Olá. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho, eu sei que vocês fazem parte do Al-Anon, que é o grupo de familiares, não é verdade? De pessoas que são parentes e amigos de alcoólicos. Né? Meu nome é Ana, eu sou membro dos grupos familiares Al-Anon. Né? Eu procurei, na verdade, primeiro foi Alcoólicos Anônimos para o meu pai. Né? Então, desde que eu nasci, meu pai bebia, né? E meus pais brigavam muito por conta disso. E isso foi criando consequências no decorrer da minha vida. Né? Uhum. E principalmente na época da adolescência, a gente começa a sair, né, começa a ter maiores atritos com os pais, né, que a gente quer sair de casa, eles não querem deixar. Sim. E com o alcoolismo a coisa se complicava um pouco mais. E os meus relacionamentos também, afetivos, também foram problemáticos em função disso. Depois eu cheguei a essa conclusão, né, que eu acabava também tendo atração por pessoas mais velhas. Sim. Buscando como se fosse um pai. Que também tivesse um pai, mas essas pessoas também tinham um problema, né, com alcoolismo ou então outras coisas. Imaturidade, por exemplo, né, apesar de serem mais velhas. E, assim, a família já não gostava dessas pessoas com quem eu tinha contato, então as brigas aconteciam. Então ocorreu uma crise que, na verdade, eu provoquei e eu fui procurar. Meu pai bebeu mais, né, e eu fui procurar, sentindo culpa, Alcoólicos Anônimos, que é o que a gente conhecia na época, que tinha na lista telefônica. Sim. E no local que me indicaram, que era próximo da minha casa, trabalhava uma assistente social, uma psicóloga, que era amiga minha. Sim. E eu fui conversar com ela. E elas tinham o endereço dos grupos familiares Al-Anon. Né? Então falaram que o Al-Anon era para mim. Né, porque eu queria arrumar para ele. Certo. Né, e elas explicaram que o Al-Anon, ele é para o familiar, que o familiar também fica doente. Sim. Né, porque pela convivência nós temos muitas frustrações, né, muito ressentimento, muita raiva, e isso vai deixando a gente doente, né, e vai dando consequências para a nossa vida. Né. Então, eu fui para um grupo, né, passei para minha mãe também, para ela foi bastante importante, né. E nós duas frequentamos, só que frequentamos grupos separados, né, para a gente não interferir, né, ficar mais à vontade para falar, né. E tem sido bom para você? Tem sido muito bom, já estou há bastante tempo, né, e nesses grupos a gente confia muito, porque o que você fala lá dentro não sai. Né, então existe o princípio do anonimato. O programa que eles nos oferecem é baseado em Alcoólicos Anônimos, né, também, adaptado para o familiar, então é um crescimento pessoal que a gente você faz. Vai o quê? Uma vez por semana? Eu vou uma vez por semana, mas posso ir quantas vezes quiser. Né? Então é muito bom para a gente, que a gente vai mudando as nossas atitudes. Né? Esse programa nos ensina que a gente tem que mudar e também saber lidar com esse problema do alcoolismo, com essa convivência. É possível a gente conviver com o alcoolismo, ser feliz independente do alcoólico estar bebendo ou não. Nesses grupos não tem taxas para ser membros, né? Então a gente contribui com coisas, contribuições voluntárias, né? E não tem afiliações, né? Então a gente se sente à vontade, né, para falar o que a gente tem pensa, né, sobre o alcoolismo, sobre a nossa experiência. Muito bom, hein, Ana? E a Joana? Eu também tive bastante empurrões para ir para o Al-Anon, já conhecia,
Mas eu achava que, como não era eu que bebia, quem precisava era o meu marido, que o problemático do alcoolismo era meu marido na época, né? Apesar de ter muitos parentes também com esse problema. E eu tinha dificuldade em ir, eu achava que não precisava. Imagina se eu vou perder meu tempo com tanta coisa que fazer, com um alcoólico um tanto irresponsável, que ele já estava numa fase bem ativa, né, do alcoolismo. E eu me achava maravilhosa, eu achava a mulher verdadeira, sabe? A super mulher, super mãe. Mas eu tinha minhas problemáticas, sabe? Ao chegar no Al-Anon, eu percebi que tinha problemáticas bem graves e principalmente em relação a meus filhos e meu marido, né? Eu, além de não entender que o alcoolismo era uma doença e respeitar, eu agredia com palavras, eu dizia que dava mau exemplo para os filhos, mas na verdade eu também estava dando muitos maus exemplos, né? E com a programação de Al-Anon, eu tive que fazer uma reforma total nos meus relacionamentos, na minha maneira, nas minhas atitudes, né, de me comportar com as outras pessoas. E eu fiquei uma pessoa muito mais suave, muito mais serena. Eu ganhei uma identidade maravilhosa, melhor do que a minha primeira, entendeu? E isso eu devo ao Al-Anon. Ao Al-Anon e ao Alcoólicos Anônimos também. Que ao levar meu marido, eu levei por uma meia dúzia de vezes e ele não aceitou. Aí um dia fiquei até com raiva dele e disse, se ele quer morrer que se mate, mas eu vou cuidar de mim. Aí adivinha para onde eu fui? Para uma sala de Al-Anon, não é? É isso mesmo. Mas eu até aí resisti muito, não quis ir. Tive problema bem sério de saúde, que ao chegar no Al-Anon eu fui porque acendeu uma luzinha e eu vi que não estava bem de saúde. E eu não conseguia mais engolir nem água, saía pelo nariz. Eu estava perdendo bastante peso, não identifiquei quanto, mas eu sabia que estava grave a coisa. E aí eu percebi, eu estou doente porque eu não me cuido. E aí fui para o Al-Anon. Então, começando a praticar a programação de Al-Anon, meu Deus, a minha transformação foi total, a minha melhora foi instantânea. E hoje eu sou muito grata ao Al-Anon, viu? Muito obrigada a vocês duas e parabéns por toda essa transformação. Obrigada. Eu que agradeço. E você não deixe de acessar o meu site www.monicadelimazevedo.psc.br e a dica está dada, se vocês tiverem alguma pessoa passando por algum desses problemas de alcoolismo, seja um familiar ou você mesma, tem aí o Alcoólicos Anônimos, o Al-Anon, é tudo gratuito, vale a pena, porque afinal de contas a saúde da gente é o bem mais precioso que nós temos. Até o próximo Arte de Viver. Tchau, tchau. Programa Arte de Viver. Apoio Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo. E Santini Ortomolecular, terapia de reposição de oligoelementos via derme para o seu equilíbrio físico, emocional e metabólico.